TV Tudo Web, 15 anos de comunicação sem fronteiras, apresenta... Olá, aqui é a TV Tudo Web, nós estamos trazendo para o nosso canal hoje Dr. Wagner Reiter. Então, Dr. Wagner é formado pela Escola Paulista de Medicina em 1990, com especialização em cirurgia geral e urologia em 1996. Trabalha atualmente na clínica Priapos e tem um canal Priapos no YouTube, por sinal, muito bem acessado. Ele foi acometido pelo coronavírus e eu acho que ninguém melhor para falar sobre essa pandemia que vem se alastrando no mundo. Então, será um prazer recebê-lo aqui em nosso canal. Dr. Walter Reiter. Muito obrigado, Darcy. Muito obrigado, estou vê-la novamente. Espero que esteja tudo bem com vocês. E realmente foi uma situação bastante difícil, porque eu fui agraciado, né, com esse coronavírus. E passei pela doença e eu queria compartilhar com vocês essa experiência que eu tive, que não foi nada agradável, mas estou aqui, vivo e forte para conversar com vocês sobre isso daí. E já trabalhando, né, doutor? Já trabalhando. Já trabalhando. Agora, eu queria saber, doutor, o que é coronavírus e como é essa transmissão, se existem pessoas assintomáticas? Então, o coronavírus é um vírus que surgiu recentemente. Diz a lenda que ele veio transmitido do morcego e passou para o ser humano, mas há controvérsias aí. De qualquer forma, é uma família de vírus que existe na natureza e ataca animais. Mas quando um vírus que ataca animal ele pula para o ser humano, ele se torna muito agressivo, porque o ser humano não tem a capacidade, no sistema imunológico dele, de reconhecer aquele vírus imediatamente. Uma coisa que não faz parte daquilo que o sistema imune da pessoa está acostumado. A transmissão é por contato. Como é um vírus que atinge muito as vias aéreas, então ele é transmitido pelo ar. Então, ambientes em que o ar está contaminado, a pessoa pode adquirir com uma relativa facilidade. Também existe a transmissão através de gotículas, quer dizer, a pessoa soltando gotículas de saliva, através de um espirro ou alguma coisa do tipo, de uma secreção. Ela pode contaminar o ambiente e a outra pessoa, se pegar aquele ambiente contaminado, a maioria das vezes é recentemente, porque esse vírus ele não aguenta muito tempo fora do organismo. Se outra pessoa tiver contato com essa superfície contaminada e levar esse agente infeccioso para mucosas do olho, da nariz, da boca, ele pode adquirir esse vírus e passar a ser um transmissor da doença. Nem todos que adquirem o vírus vão ser transmissores, porque existem pessoas que ficam assintomáticas. São pessoas que têm a doença, têm o vírus, mas não têm a doença. Ela não desenvolve aquele quadro todinho da doença do coronavírus, do Covid-19. Bom, então, se eu tenho uma doença, tenho algumas doenças base, como diabetes, hipertensão, ou outras doenças, inclusive, isso é mais perigoso, porque a maioria que tem uma doença já pré-existente, é difícil, né, a gente ver assim, óbito. Isso aí nos preocupa muito, porque a maioria tem uma coisinha ou outra, sempre tem. Como o senhor explicaria isso? Então, é um vírus agressivo para o organismo, né? E essas comorbidades, essas doenças que estão associadas, elas vão se somando. Então, seriam pontos negativos, vamos dizer assim, que a pessoa pode ter e que quando ela adquire esse vírus, como ele exige muito do corpo, pode quebrar aquele equilíbrio que a pessoa estava, que era um equilíbrio meio tênue dentro da doença dela, levando mais ou menos, e acabar desenvolvendo um quadro de doença mais grave, que pode até evoluir a óbito, mas não significa que todo mundo que pegar essa doença vai para óbito, mesmo os que têm diabetes, pressão alta, obesidade, que são fatores de risco grande. Também existe um problema que seria a carga viral, tem outros fatores aí que acabam influenciando nisso.
Doutor Agora, Wagner, eu havia ouvido falar, né, que com essas questões, pessoas que talvez teriam algumas doenças anteriormente, né, algumas outras coisas, então impactaria diretamente com o vírus. Então, pelo que o senhor me falou agora, o vírus, ele vai agir de forma diferente em cada pessoa, independente dela ter uma doença agravada de antes ou não, pelo que eu entendi. Então, Renato, tem algumas coisas que andam junto, né? Por exemplo, uma pessoa pode ser diabética, mas está muito bem controlada. E é uma pessoa mais jovem, sei lá, na faixa dos 30, 40 anos de idade. Mas está com um controle bom, ele se adquirir esse vírus, ele pode resolver passar pela doença numa boa, sem grandes problemas. Pode necessitar de alguma medicação, alguma coisa, mas consegue vencer a doença. Você pega uma pessoa que tem outras coisas, por exemplo, uma pessoa com mais idade, mais de 60 anos, e que também é diabética, aí já começa a somar outros fatores que vão tornar aquela doença mais agressiva. Então, não é o simples fato de ter a doença, uma doença de base, e ter o vírus, que é igual a evoluir mal. A gente tem que pensar em outras coisas. Tem gente que é diabético, mas está muito descontrolado e é jovem e pode morrer. Então, quer dizer, pode ter uma pessoa de 36, 40 anos de idade que tem um diabetes grave, que não controla e pega essa doença e quebra aquele equilíbrio dele e a pessoa acaba morrendo. Assim como Entendi. você pode ter uma pessoa de 60 anos de idade que está muito bem controlada, faz atividade física e adquire a doença, apesar de ser diabético, esse não vai morrer. Não é uma coisa que é sine qua non, quer dizer, você tem a doença, você tem diabetes, você tem hipertensão, você é obeso, o vírus vai morrer. Não é assim que funciona. Perfeito, é bom saber disso. bom, doutor, continuando a nossa entrevista, que isso é muito bom para esclarecer nossos internautas, quando e como começou a sua doença, o que você sentiu? Olha, Darcy, eu tenho que contemporizar isso. Você sabe, no meu canal, eu lancei alguns vídeos contando a respeito da doença. E teve muitos, muitos comentários, inclusive perguntando isso que você está me perguntando. É uma coisa que chamou a atenção. Mas a gente precisa contemporizar, a gente precisa colocar numa linha do tempo o que está acontecendo. Não dá para olhar com os olhos de hoje coisas que aconteceram lá atrás. Essa é uma doença que tem uma evolução de conhecimento muito rápida. Uma doença que começou praticamente em novembro, outubro, novembro do ano passado, e agora a gente já sabe qual é o tipo de vírus, o genoma dele, como transmite, como ataca o organismo, se tem medicamentos que podem agir de uma certa maneira em determinadas etapas da doença. Então, olhar uma coisa que aconteceu lá atrás, com os olhos de hoje, fica difícil. Então, tenho que contemporizar bem essa situação. O meu problema começou em março, quando estava começando a surgir essa doença no Brasil. Tá? Então, foi lá pelo dia 19, 20 de março, quando estava começando a fechar as coisas aqui em São Paulo. E começou, nessa época se falava em gripe. Falava que era gripe. É uma gripe, você tem tosse, você tem espirro, tem coriza e tem febre. Mas começou para mim com dor. Comecei tendo dor no corpo. Não tinha nada a ver com gripe. Era uma dor nas articulações, e como eu faço academia, enfim, alguns exercícios físicos, a gente acaba aí tendendo a pensar que aquelas dores estão relacionadas àquilo que você fez. É porque eu exagerei um pouco na esteira, porque eu exagerei um pouco no peso, e a dor é por causa disso. Isso daí começou, para mim, por volta do dia 19 de março. Uma sensação de dor difusa pelo corpo, aqui e ali, e isso ficou mais ou menos por uns 5 dias, 6 dias. E sumiu. Esses sintomas desapareceram, sozinhos. Então, você não associa com a doença. Você pensa assim, realmente foi alguma coisa que eu exagerei, ficou um pouquinho mais tempo, uma distensão, sei lá, e agora eu melhorei. Passado alguns dias, eu já estava me sentindo muito bem. Eu não estava me sentindo mal. Tanto é que eu voltei até a trabalhar. Porque eu não estava sentindo sintoma, então eu falei, bom, acho que não aconteceu nada. Trabalhei uns 3 dias e aí comecei a ter febre. E aí me chamou a atenção. Eu falei, puxa vida, então realmente eu devo estar com alguma coisa. Aí nesse momento parei de atender. É verdade que nesse momento eu atendi muito pouco, porque todo mundo já estava em casa. Então foi um casinho ou outro no meu consultório. Eu trabalho só em consultório, não atendo SUS, pronto-socorro, nada disso.
Então, são pessoas conhecidas, pacientes que têm proximidade, né? Então, realmente, nenhum deles aconteceu nada, está tudo bem. Mas, quando surgiu a febre, foi uma coisa que chamou a minha atenção. E aí eu fiquei com esse quadro febril por alguns dias também. E aí começa a dor também. Aí começa a associar coisas. Então, volta a ter dor, dor no peito, dor nas costas, dor de cabeça, dor na barriga. Aí melhora esse sintoma, depois a febre desaparece. Aí você começa a ter alterações intestinais, o intestino começa a ficar meio esquisito. Enfim, as coisas vão evoluindo em surtos. Não é uma doença linear, não é uma coisa que acontece, começa de um jeito e vai até o final daquele jeito, sabe? Ela vai aparecendo em ciclos de coisas que vão acontecendo durante essa doença. E foi numa época que não se falava muito disso, a gente não sabia direito quais eram os sintomas. Então, até entender o que está acontecendo é uma coisa complicada, você não sabe como é que vai evoluir, né? Mas aí o senhor ficou em casa, não fez nenhum exame para teste nenhum, deixou passar. Ou se o senhor sentiu mal, procurou o médico, se tomou alguma medicação específica, ou fez uso da hidroxicloroquina também. Então, também tem que contemporizar. Exame naquela época não tinha. Não tinha. Não tinha. Foi um momento em que estava começando a doença e só tinham alguns exames em hospitais, em alguns hospitais também, não era nem em todos, para pacientes graves internados. Então, nem que eu quisesse fazer exame, não tinha como fazer. O exame não estava disponível no mercado. Aí, a doença foi fazendo o ciclo evolutivo nela, e um dos sintomas que são clássicos dessa doença é a perda do olfato e do paladar, que é uma coisa muito desagradável. Você tem até medo que não vai voltar, mas acaba voltando. Na hora que sumiu o meu olfato e sumiu o paladar, eu falei, putz, fechou o diagnóstico, estou com o coronavírus. Nossa. Foi mais ou menos nessa época que um dos laboratórios grandes daqui de São Paulo disponibilizou o exame para médicos. Então, eles mandaram um e-mail para médicos e falando assim, olha, se algum médico tiver suspeita de coronavírus e quiser fazer o exame, pode entrar em contato com a gente e vir fazer. E aí eu fui nesse laboratório e colhi o exame. E o meu exame veio positivo. Nossa. Então, só veio positivo para mim, porque eu sou médico e tinha disponibilidade desse laboratório, mas não estava aberto ao público. Era só para pacientes internados. E aí, a gente fica numa angústia muito grande, né? Porque você não sabe o que vai acontecer. Você ouve falar tanta coisa da doença, não está em um quadro definido, realmente causa muito medo, né? E a hidroxicloroquina estava surgindo ainda como uma alternativa. Não era uma coisa estabelecida, uma coisa que a gente... Era uma opção, uma promessa, vamos dizer assim. Mas não era uma coisa que realmente a gente sabia como ia funcionar isso daí, né? Então, nossa, mas então o senhor Sim. teve muita sorte, né, de ficar em casa e, assim, passar por esse período todo tão calmo, tranquilo, né, sem tomar nada. Foi difícil. Não foi calmo e tranquilo, não. Foi uma coisa bem complicada. Complicada. Realmente muito complicado, né? Mas eu vou dizer o que aconteceu, assim, porque é uma coisa que a gente também tem que contextualizar. Quando uma doença viral, você, antes de saber que está doente, que surgem os sintomas e tudo mais, você já está transmitindo a doença. Quer dizer, você adquire o vírus num dia, você passa uns dias bem, sem sentir nada, que é quando o vírus está replicando no seu organismo. Em um determinado momento, você vai desenvolver a doença, vai começar a aparecer os sintomas. Isso a gente chama de período prodrômico, que é um período que você já tem o vírus, você está transmitindo a doença, mas você não tem sintoma. Então, quer dizer, eu adquiri não sei aonde, não sei onde foi, só que adquiriu eu, minha esposa, meu sogro, todos os três ao mesmo tempo. Nossa! Nós ficamos juntos doentes, nós seguimos o curso da doença de uma maneira muito próxima um do outro. Eu diria que a minha esposa ela teve uma diferença para mim de uns 2 dias. Então, o que eu sentia num determinado dia, ela vinha sentir mais ou menos uns 2 dias depois.
Então, eu estava meio próximo dos sintomas do meu sogro, que ele é um senhor muito ativo, ele tem empresa, dirige caminhão, é um cara que é bastante ativo mesmo. E eu vi ele ficando muito ruim. Com 82 anos de idade, ele começou a ficar muito ruim. Ele tinha um mal-estar muito grande, muita tosse, sudorese fria, febre, calafrios, e começou a ficar muito fraco. Então, eu tinha nele uma visão de um paciente que estava mal. Eu me via não tão ruim quanto ele. Então, eu falei assim, ele está muito ruim, mas eu não estou tão ruim quanto ele. Eu vi minha esposa um pouco melhor do que eu. Eu falei, então ela está melhor do que eu. Então, por causa disso, a gente acaba tendo alguns parâmetros dentro de casa mesmo para seguir. E na minha casa, tem meu filho de 21 anos e a minha filha. Meu filho não teve sintoma nenhum. Ele ficou completamente assintomático. Quer dizer, ele estava com o vírus, porque estava dentro do mesmo ambiente. Não tinha como isolar. Você já estava transmitindo isso daí antes de qualquer coisa, antes de aparecer. Então, ele já tinha adquirido o vírus também. E a minha filha também. E para dizer que a minha filha de 13 anos não teve nada, ela teve um pouquinho de irritação no olho, como se fosse uma conjuntivite leve, que é um dos sinais também descritos nesse vírus, no coronavírus. Uma coisa que pode aparecer. Nossa, então, mas aí quanto tempo levou para melhorar e voltar ao normal? Você voltou ao normal, o senhor voltou ao normal, assim, livre para trabalhar, já resistente, sem nada? Olha, considerando esse período que eu fiquei com dor até a minha melhora, eu falei, agora eu estou legal, passou um pouco mais do que 3 semanas. Vamos por 3 semanas. Mas para ficar bom mesmo, 4 semanas. Então, eu diria assim, entre iniciar os sintomas e eu conseguir voltar a trabalhar, foram quase 5 semanas. Deu para dar um tempo de garantia para os meus pacientes, né? Eu já estava me sentindo bem com 4 semamas, mas eu esperei mais alguns dias para ter garantia, ver se realmente não voltava mais nada. Tudo mais. E foi mais ou menos o que aconteceu com a minha esposa, que também ficou ruim, também teve os sintomas, uma gravidade moderada, eu diria. Então, a gente colocando assim, eu ficaria num quadro meio moderado da sintomatologia. E o meu sogro, esse ficou realmente bem ruimzinho. Então, praticamente, vocês inauguraram o coronavírus aqui, né? Meu Deus. É verdade. Ô, Renato, você tem alguma pergunta para falar para ele aí, que você está curioso também? Garanto que você está gostando da entrevista e poderia fazer algumas perguntas aí também. Eu fiquei necessariamente curioso agora. O doutor pegou e falou que quando ficou 100%, demorou mais ou menos assim 4 semanas, vamos dizer assim que 1 mês para ficar 100% novamente. Eu tenho uma pessoa na família que ela acabou tendo, né, o Covid-19. O tratamento dela durou em média de 18 dias. Ela trabalha em um hospital, né, em Mauá, e ela teve um pequeno problema também, mas acho que o acompanhamento que eles fizeram e as sugestões médicas que foram dadas para ela, como o doutor disse, acho que independe muito de cada organismo e de cada pessoa. Ela demorou 18 dias para ela ficar 100% curada da Covid. Não sei dizer se ela chegou a utilizar algum tipo de medicação ou seguiu só algumas restrições médicas. O senhor chegou a utilizar alguma medicação ou algum tratamento para concluir 100% essa volta, essa melhora contra o Covid? Isso me perguntam bastante também no canal, viu, Renato? Se eu usei algum medicamento. Eu só tratei com sintomático, só de pirona, basicamente de pirona. Eu passei pela doença tomando remédio para febre e para dor, que as de pirona servem para 2 coisas, tanto para febre quanto para dor. Eventualmente eu tomava algum anti-inflamatório, mas não foi uma coisa que eu tomei direto. Eu consegui vencer a doença dessa maneira, eu não precisei de alguma coisa mais agressiva. E por que eu não usei nada mais agressivo? Por causa do meu sogro. Quando eu estava acompanhando o meu sogro, eu olhei para ele, eu vi ele era ruim. Ele estava caminhando para ir para um hospital. Não ia ter muito o que fazer. Isso é complicado, você precisa ser incubado. Então eu falei, precisa fazer alguma coisa com ele. E aí havia
o começo dessa história da hidroxicloroquina. Esse medicamento, a hidroxicloroquina, através de uma colega médica que havia mandado manipular esse remédio. Ele já não estava mais nas farmácias. Eu procurei nas farmácias e não tinham retirado o medicamento de circulação. Então, a hidroxicloroquina foi arrumada por uma amiga minha, que tinha mandado manipular esse medicamento, uma azitromicina, que é um antibiótico, e o sulfato de zinco, que é uma coisa que ajuda a vencer a infecção viral. Então, esses 3 medicamentos eu dei para o meu sogro, porque ele estava muito ruim. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa para ele. Nada, ele vai caminhar mal. E aí eu entrei com a medicação para ele, mas eu não via o meu estado tão ruim quanto o dele. Porque se eu estivesse caminhando daquele jeito, eu teria tomado, não teria dúvida nenhuma que eu ia usar a medicação. Mas é que eu percebi que o meu estado, ele estava assim, o meu sogro estaria aqui, eu estaria um pouco mais abaixo. Então eu consegui segurar com essas medicações sintomáticas. Até digo para você o seguinte, olhando, porque quando é médico no dia seguinte é mais fácil, né? O médico no dia seguinte, ele pega todos os exames, olha o que aconteceu lá atrás e fala, pô, por que não fez isso? Pois é, mas quando você está no meio do turbilhão, a coisa é complicada. No meio do turbilhão, eu olhei e falei assim, eu não vou precisar, acho que eu consigo passar, porque também havia relatos de pessoas que venciam isso como uma gripe, né? Então eu tratei como uma gripe teórica. Mas olhando para trás, talvez se eu tivesse tomado a medicação, eu tivesse melhorado mais rápido, ou pelo menos não sofrido tanto. Então, talvez se eu fosse voltar no tempo, eu tomaria. Mas, como não tem como voltar no tempo, eu passei, venci, tudo bem. Olha, o senhor deu uma resposta que eu perguntaria, né? Agora também. Se o senhor, como nós estamos assim com vários telespectadores assistindo, e eles curiosos para saber tudo, se o senhor aconselharia para ficar em casa e não tomar nada e tomar só dipirona. Mas aí, imediatamente, você já respondeu. E voltando ao tempo, você tomaria. Isso é importante para que as pessoas ouçam, né? E corra já para fazer o exame, porque agora hoje tem mais recursos, né, doutor? Porque para você foi tudo bem, para o senhor foi tudo bem, foi tudo tranquilo, mas pode ser que no outro caso não seja a mesma coisa, né? Dos seus sintomas, assim, foi difícil, mas você superou, porque você tinha saúde, talvez imunidade alta, né? Mas não é sempre assim, não é não é sempre verdade? assim, mas viu, Darcy? A maioria das pessoas devem seguir esse caminho, porque senão a gente vai estar morto para tudo quanto é lado. Pessoas morrem de doenças, Sim. várias doenças, mas não é que é uma sentença de morte, porque colocam de um jeito que parece assim, morreu, mas não é assim. A maioria das pessoas vão ficar bem, vão passar pela doença e vão ficar legal. Hoje eu vejo no meu canal, com os comentários, muita gente escrevendo isso. Nossa, eu tive isso em fevereiro, eu tive isso em janeiro. Quer dizer, pode ser que o vírus até estivesse aqui entre nós há mais tempo, mas em março é que foi que começou a ficar mais frequente. Mas muita gente acabou passando por isso, nem sabia. Passando por isso sem saber. Né? Nem saber. E assim, alguns dessa turma toda que vai adquirir a doença, que eu acho que todo mundo vai ficar doente, viu? Porque é uma doença viral, é uma doença que transmite pelo ar. Então, acho que no final das contas, as pessoas vão acabar se infectando mais cedo ou mais tarde, e desenvolvendo a sua imunidade e tudo mais. Mas eu penso que a maioria das pessoas devem evoluir benignamente. Alguns vão ter algum problema mais, que pode ser até associado a doenças persistentes ou não, e precisar de algum tratamento diferente. Uma parte menor, pequena, vai precisar de hospital. E dessa turma, uma parte menor ainda vai acabar na UTI. E alguns, infelizmente, vão falecer, porque doença infecciosa é assim que funciona, elas fazem isso, né? Mas agora, doutor, o senhor trabalhou doente, e os seus pacientes, parece-me que no início você voltou a trabalhar, sentiu a dor, depois você voltou a trabalhar achando que fosse uma gripe qualquer. Então, trabalhou, atendeu alguns clientes. E seus pacientes, algum ficou doente? Não. Tenho contato, porque eu atendi muito pouca gente. Eu tinha falado para você, como estava começando esse negócio de fechar tudo, a gente estava assim, tinha até em grupos médicos, a gente discutiu o seguinte, que nós médicos precisávamos trabalhar.
por uma questão de desafogar os hospitais, porque as pessoas iam continuar ficando doentes. Quer dizer, eu sou urologista, as pessoas vão continuar tendo cólica de rim, vão continuar tendo infecção urinária, e aí se eles não encontram um médico para passar, eles iam acabar indo para o hospital. Então, eu ia colocar uma pessoa que não tinha nada, com uma cólica renal, uma infecção urinária, junto do hospital com pessoas que estariam com o Covid. Então, aumentando o risco dessas pessoas. Então, nós nos colocamos assim, nós médicos precisamos trabalhar, somos essenciais. Então, como eu passei com essa dor que para mim era ortopédica, era uma dor de articulação, não era uma dor de doença, né? Então eu falei, ok, eu posso trabalhar, não estou sentindo mais nada. Mas na hora que pintou o primeiro sintoma de febre, aí eu tive que realmente suspender tudo. Só que nessa época, 3 dias que eu atendi, segunda, terça, quarta, um pouquinho aqui, meio período na quinta-feira de manhã. Mas nesse período, as pessoas não estavam indo nem no consultório. Então eu atendi meia dúzia de pacientes. Então esses 6, 7 pacientes que eu acabei atendendo aí, eram pacientes próximos, você sabe o que está acontecendo, e nenhum deles teve nenhum problema, graças a Deus. Mas é realmente uma coisa que preocupa, né? Mas como eu te disse, como muitas pessoas vão ficar doentes sem saber que está doente, então é complicado criticar. Porque você pode ter gente dentro de uma empresa, por exemplo, que está tendo que trabalhar, e aí a pessoa desenvolveu a doença e está transmitindo, ou adquiriu o vírus e está transmitindo, sem saber. E aí como é que você vai culpar ele lá na frente? Fala, pô, você veio trabalhar doente, mas ele não sabia que ele estava doente. Agora... TV Tudo Web, 15 anos de comunicação sem fronteiras, apresenta